sintomas críticos de deficiência de vitamina C que você não pode ignorar, porque, como nós veremos hoje, a deficiência grave de vitamina C pode inclusive levar à morte. Então, olha, você sabia que cansaço, pele áspera, dor nas juntas, feridas que não cicatrizam, tudo isso pode ser consequência da deficiência de vitamina C? Então, se você sente isso, o seu problema pode ser uma falta de vitamina C, que é uma vitamina fundamental para o bom funcionamento do nosso sistema imunológico, para a síntese de uma proteína chamada colágeno, que é importantíssima e também é indispensável para que tenhamos uma boa absorção do ferro. A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, não é produzida pelo nosso corpo e por esse motivo nós devemos obtê-la por meio da dieta, da nossa alimentação ou por meio de suplementos. E quais são as principais fontes de vitamina C no nosso dia a dia? São as frutas cítricas, morango, as frutas de modo geral, o brócolis, o pimentão, o espinafre, a ora pronobis, tudo isso é rico em vitamina C. E algumas condições, alguns hábitos, algumas escolhas do seu dia a dia contribuem para que você tenha uma redução dos níveis dessa vitamina. Como, por exemplo, quem fuma, quem é muito estressado, quem está exposto à poluição, todas essas pessoas podem ter níveis mais baixos de vitamina C. Ai, perdão, espirrei aqui. E a deficiência de vitamina C, ela pode causar vários sintomas, inclusive o escorbuto, que é o nome dado à deficiência grave desta substância. Então, pessoal, vamos lá para os 10 sinais e sintomas críticos de deficiência de vitamina C, mas antes eu peço que você comente de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Você está aqui no Rio de Janeiro, assim como eu? Você está em São Paulo, na região Nordeste, na região Norte, na região Sul, no Centro-Oeste, está em Portugal, em Angola, Moçambique, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, na China. Onde você está? Escreva aí no chat, escreva aí nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. E olha, papel e caneta para você anotar os 10 principais sinais e sintomas de deficiência de vitamina C. O nosso 10º sinal são gengivas inchadas e gengivas que sangram com facilidade. Por quê? A vitamina C ela é necessária para a manutenção da saúde e também das gengivas e dos dentes. Então a falta dessa vitamina pode ocasionar o desenvolvimento de gengivite e também de sangramento gengival. E tudo isso, pessoal, por conta da importância da participação da vitamina C na produção do colágeno. Então, esses tecidos, a gengiva, por exemplo, que tem tecido conectivo muito presente, ela precisa de vitamina C para se manter saudável. Se não houver vitamina C, não tem colágeno. Se não tem colágeno, há o que a gente chama de fragilidade vascular. Os vasos sanguíneos ficam muito frágeis e, por esse motivo, sangra-se muito facilmente. Nono sintoma é a fadiga e a fraqueza, porque a vitamina C ela é muito importante para a produção de carnitina, que é um composto necessário para a produção de energia nas células. Então a deficiência de vitamina C, por este motivo, pode levar a um sentimento constante de fadiga e fraqueza. Então, se você sente isso, pode ser que seja deficiência de vitamina C. A gente sabe que fadiga e fraqueza são manifestações que acontecem em muitas doenças, como por exemplo, uma doença cardíaca, doença renal, doença do fígado, algum tipo de câncer. Tudo isso pode causar fadiga e fraqueza, incluindo a deficiência de vitamina C. 8º sinal de deficiência é a pele seca ou áspera, porque o colágeno, que precisa da vitamina C, ele é fundamental para a saúde da pele. E como eu falei, a produção do colágeno depende da vitamina C. Então, quando não tem muita vitamina C, também não tem muito colágeno. E aí, faltando colágeno, a pele fica seca, fica áspera e também fica propensa a manchas e rachaduras. 7º sinal é a lentidão na cicatrização de feridas, também muito por conta
da importância da vitamina C para a produção de colágeno, mas também porque a vitamina C ela é indispensável para a formação do novo tecido conectivo durante o processo de cicatrização. Então, quando há uma lesão na pele, por exemplo, essa lesão na pele ela passa por diversas fases de cicatrização. E a vitamina C ela participa de forma muito direta na parte de formação do tecido conectivo. Então, sem vitamina C, o seu organismo não vai conseguir formar o tecido conectivo de forma adequada. Então, o que vai acontecer? A sua pele, as suas feridas vão cicatrizar de forma mais lenta e também podem até mesmo não cicatrizar completamente. Sexto sintoma, ou sinal, na verdade aqui é um sinal, é a susceptibilidade a infecções. Então, a deficiência de vitamina C pode fazer com que a pessoa corra mais risco de ter uma infecção bacteriana, viral ou fúngica. Por quê? Ela é um antioxidante poderoso que ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, se nós não temos um ingrediente fundamental para o bom funcionamento do sistema imunológico, o que vai acontecer? Esse sistema imunológico não vai funcionar da forma que deveria e ele vai acabar abrindo as portas, abrindo as pernas, fazendo com que você fique mais propenso a desenvolver uma infecção. Quinto sintoma, mas antes eu peço que você curta esse vídeo, que você deixe o like, que você deixe o seu joinha. Por quê? O seu joinha vai fazer com que outra pessoa também conheça os sinais e sintomas de deficiência de vitamina C e possam identificar essas manifestações e, uma vez identificando, agir de modo a corrigi-las. E ó, o pessoal hoje está muito quieto, hein? Acho que sexta-feira, ninguém quer conversar, tá todo mundo com preguiça, não tem ninguém falando aqui no chat, não tem ninguém comentando. Daqui a pouco eu vou achar que vocês não estão querendo assistir mais. Beleza? Então, ó, comenta aí, pessoal, deixa o like, manda pergunta, que eu vou tirar dúvida aqui no final da live. Então não se acleie, não. Mande uma mensagem aí, nem que seja uma mensagem de bom dia, pra gente começar essa sexta aí com uma energia lá no alto. O quinto sintoma de deficiência de vitamina C é a dor articular ou muscular, porque essa vitamina ela é muito importante para a saúde das articulações e dos músculos. Então, se a gente não tiver níveis adequados de vitamina C, o que vai acontecer? As nossas articulações e os nossos músculos também não ficarão saudáveis como deveriam. E tudo isso também é por conta da relação da vitamina C com o colágeno. Quarto sinal é a má cicatrização de fraturas, porque essa vitamina é necessária para a formação do nosso osso e também para a manutenção da saúde óssea. Então, pessoal, se não tiver a quantidade adequada de vitamina C, caso você quebre algum osso, isso pode fazer com que esse osso não cicatrize da forma adequada, que ele não sofra a calcificação corretamente. Então, essa fratura pode ficar mal calcificada, pode acabar gerando alguma consequência negativa, algum prejuízo para a sua saúde. Então, a vitamina C também é muito importante para a sua saúde óssea. Terceiro sinal, esse aí é um dos mais comuns e dos mais conhecidos, é o sangramento nasal frequente. E aí é aquilo que eu falei, vitamina C participa da síntese da produção de colágeno e esse colágeno é indispensável, imprescindível para manter a integridade dos vasos sanguíneos. A gente sempre fala aqui, quando conversa sobre má circulação, que a vitamina C, além de ter potencial antioxidante, combatendo os danos causados pelos radicais livres e dessa forma também contribuindo para uma boa circulação, além de ter propriedades anti-inflamatórias, também contribuindo para reduzir a inflamação dos vasos e dessa forma sendo positiva para melhorar a sua circulação, a vitamina C também participa da síntese do colágeno, que é, como eu falei, imprescindível para manter a integridade dos vasos sanguíneos. Então, sem colágeno, os vasos sanguíneos ficam frágeis. E quando os vasos sanguíneos ficam frágeis, o que acontece? Eles se rompem e aí você sangra. Por isso que quem tem deficiência de vitamina C pode ter sangramento nasal frequente. Segundo sintoma, na verdade segundo sinal, é a palidez. Por quê? O que a gente sempre fala aqui também? Da importância de depois do almoço você consumir uma fruta cítrica, você chupar uma laranja ou você comer um morango, porque
a vitamina C ajuda a absorver melhor o ferro presente nos alimentos. É por isso que alguns suplementos de vitamina C, ou de ferro no caso, já vêm com a vitamina C, porque essa vitamina melhora, potencializa a absorção do mineral ferro no seu corpo, no seu intestino. Então, vamos pensar da seguinte forma: o ferro, ele é fundamental para que tenhamos um sangue saudável, tanto que uma das principais causas de anemia é justamente a anemia ferropriva, a anemia por deficiência de ferro. Então, uma pessoa com anemia é uma pessoa pálida, uma pessoa descorada, uma pessoa que não tem a quantidade adequada de sangue, de hemácias, de hemoglobina no corpo dela. E isso aí pode ser causado por uma deficiência de vitamina C. Por quê? Se a pessoa não tem vitamina C, a absorção do ferro será prejudicada. Uma vez a absorção do ferro sendo prejudicada, as chances do seu corpo ter quantidades inferiores ao ideal de ferro são maiores. E sem ferro, o que acontece? Você acaba tendo anemia, que pode causar a palidez, que pode causar o cansaço e também a fraqueza. Então, pessoal, se você não consome as quantidades adequadas de vitamina C, você estará sob o risco de acontecer isso. E o primeiro sinal, na verdade, é a própria doença, caracterizada como a deficiência de vitamina C, deficiência grave de vitamina C, que é justamente o problema, a doença, a condição chamada escorbuto, que é uma doença grave e causada diretamente pela deficiência extrema de vitamina C. E os seus sinais e sintomas incluem fadiga extrema, gengivas inchadas, cicatrizes, feridas que não cicatrizam, perda de dentes. Então, todos esses sinais e sintomas que eu falei aqui agora, eles estão presentes no escorbuto. E como que o escorbuto acontece? É aquilo, pessoal. Vitamina C é fundamental para a produção de colágeno. Sem colágeno, há prejuízo dos tecidos conjuntivos e também dos tecidos conectivos. Então, é por esse motivo que a deficiência de vitamina C causa todos esses sinais e sintomas, incluindo, como eu falei aqui, né, perda de dentes por conta dos prejuízos causados à gengiva. E o escorbuto, que era muito comum na época das navegações, né, quando o pessoal saía lá da Europa, ia dar um rolezão pelo mundo inteiro, chegava aqui no Brasil de navio, na Índia de navio, e aí, lá nos navios, a alimentação era muito precária. Então eles não tinham acesso a vitaminas e as frutas são alimentos perecíveis. Então, eles acabavam não consumindo as quantidades ideais de vitamina C e sofriam por isso com o escorbuto. Então era muito clássico, era muito frequente nos retratos históricos, não nos retratos, né, mas nos escritos, nos relatos históricos, que eles dissessem, que eles falassem sobre as pessoas com sangramento gengival, com perda dos dentes, com gengivas inchadas, tudo isso aí bastante característico da deficiência de vitamina C. Pessoal, alguns avisos importantes aqui para vocês. É muito importante você consumir uma dieta rica em frutas e vegetais para garantir uma ingestão adequada de vitamina C. Então, você não necessariamente precisa suplementar a vitamina C. Se você tiver uma alimentação boa, a sua alimentação por si só já vai suprir as suas necessidades. Mas você tem que comer couve, espinafre, brócolis, pimentão. Você tem que comer as frutas cítricas como laranja, limão, acerola, que é uma excelente fonte de vitamina C, morango. Então tudo isso vai ser suficiente para providenciar, para fornecer o que você precisa de vitamina C. Agora, se você tiver com alguma deficiência, aí sim vale a pena você fazer esta suplementação. Pessoas que fumam, né, os tabagistas, pessoas que estejam expostas à poluição ambiental também devem aumentar a sua ingestão de vitamina C para compensar o maior risco de diminuição dos níveis nessas condições. Em relação aos suplementos, eles podem ser considerados para aqueles que tenham alguma dificuldade em obter os nutrientes suficientes através
da dieta. E a dose diária é entre 75 a 90 miligramas por dia para adultos. Para você ter uma ideia, uma laranja média tem cerca de 70 miligramas. Um brócolis, uma xícara de brócolis cozido, tem cerca de 80 miligramas. 85 miligramas de vitamina C estão presentes também em uma xícara de morangos. Então, não é uma quantidade tão grande das frutas e dos vegetais que você precisa consumir para bater a sua meta de consumo de vitamina C todos os dias. E aí também há a opção de fazer a suplementação em alguns casos isolados. Olha, eu não costumo pedir níveis de vitamina C para meus pacientes, porque geralmente as pessoas conseguem consumir os níveis ideais, os níveis necessários de vitamina C na alimentação. A gente viu aqui que ela está presente em alimentos que nós consumimos, que nós temos acesso facilmente. Por isso, não faz parte da minha rotina solicitar exames de vitamina C. No entanto, em alguns casos, nós precisamos desconfiar disso. Então, olha, às vezes é bom você conversar com o médico para você fazer algum exame. Caso você tenha alguma queixa, é interessante fazer alguma investigação. Então, por exemplo, digamos que você seja uma pessoa aí dos seus 60, 65 anos, que esteja sentindo cansaço, que está sentindo fraqueza, que está sentindo desânimo, e faz tempo que você não faz, que você não realiza um exame de sangue, porque você tem preguiça de ir no médico, porque os médicos da clínica da família perto da sua casa não pedem exames, ficam enrolando, eles não fazem aquilo que deveriam ou que você gostaria que eles fizessem. Então, olha, se você quiser ter acesso a um suporte médico integral, onde você vai poder solicitar exames, né? Então vai ter um profissional para solicitar seus exames, para avaliar a sua situação. Se você quiser ser consultado, para te consultar, para prescrever medicamentos, renovar receitas, fornecer atestados médicos, laudos, declarações, tudo isso sem que você precise sair de casa, sem que você precise sair de pegar o ônibus ou pegar o Uber, pegar a condução e ficar horas na fila da UPA, do hospital, da clínica da família. Se você quiser uma equipe disponível para identificar emergências e saber te orientar, ou até mesmo fazer pequenos diagnósticos e iniciar tratamentos, como no exemplo de uma infecção urinária, faz o seguinte, clica agora mesmo aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e faça e ganhe um mês grátis, 30 dias grátis de assinatura da Rio Saúde, um serviço criado por mim para você que é inscrito aqui no canal. Então, na Rio Saúde, pagando nada no primeiro mês, né? Eu estou te dando de graça 30 dias para você experimentar e caso você goste, continuar. Caso não goste, saia. Você vai poder ter acesso a médicos para te avaliarem, para te atenderem, para solicitar exames, prescrever medicamentos, renovar receitas e toda a parte de documentação médica necessária. E se você precisar de uma consulta, temos várias especialidades disponíveis. Obviamente que será necessário fazer o pagamento de uma consulta extra com nutricionista, personal trainer, psicólogo, cardiologista, pneumo, quase todas as especialidades nós temos disponíveis aqui. Então, olha, faz o seguinte, se você quiser uma atenção de uma equipe plenamente qualificada para te dar segurança, para te dar tranquilidade, clica agora mesmo aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e faça o seu teste de um mês grátis na Rio Saúde. Após esses 30 dias, será cobrada uma taxa de R$19,90 caso você queira continuar. Caso você não queira continuar, não será cobrado nada. Então você tem 30 dias para experimentar grátis, sem necessidade de renovação, sem fidelidade, sem nada, sem nenhuma amarra para o seu contrato de adesão, ok? Então clica agora aí, primeiro link da descrição e link fixado nos comentários e também me ajuda aí. Faça um favor para mim, por favor, dê uma nota para esse vídeo de 0 a 10. O que você achou desse vídeo sobre os sinais e sintomas de deficiência de vitamina C? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, porque a sua opinião, a sua análise, avaliação e feedback são muito importantes para que a gente continue melhorando cada vez mais aqui no canal. Então eu peço a sua ajuda para dar uma nota, para avaliar de 0 a 10 o que você achou deste vídeo. E vamos aqui para o nosso chat,
que eu vi que depois da chamada que eu dei aí, o pessoal começou a falar mais, a se animar. Vamos ver, já vi que meu pai tá aqui também na live, não sei se ele ainda está ou se ele passou e já foi embora. Vamos ver. Um abraço para Maria do Carmo Manzoli, para minha amiga Deise Maria Barro, para o querido Ismael, que está sempre com a gente aqui também, para Elizabeth Novaes, todo dia, diretamente de Nova Iguaçu, em Rodilândia, e também um abraço para a Cleudete Ferreira, pedindo uma live para deficientes físicos. Valeu, minha amiga Cleudete, obrigado pela sugestão. Um abraço para Carmen Oliveira, de Hortolândia, São Paulo, para Maria Graças, para o Marcos Souza, de Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo, para Maria Antônia da Silva, de Angola, Luanda, um abraço, um beijo para todos aí de Angola. Um abraço também para Rosângela Barbosa, de Manaus, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, de Parangaba, Fortaleza, que já compartilhou esse vídeo. Pessoal, ó, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora mesmo. Por quê? Porque quando você se inscreve, o YouTube vai notificar sobre as nossas postagens, os nossos vídeos. Então, quando você se inscreve, você é o primeiro a saber das melhores informações de saúde e ninguém vai ficar te ligando do telemarketing, querendo te vender alguma coisa. Não, isso não vai acontecer. Então, olha, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. Um abraço para Fátima Oliver, para Marisa Simões, para Ivonete Cruz, de Balneário Pissarras, Santa Catarina. Um abraço para Ana Teixeira, muito obrigado pelo carinho, dona Ana. Um abraço também para Abigail dos Santos. Bom dia, doutor. Qual as melhores vitaminas para uma pessoa de 26 anos? Pessoal, olha, a vitamina, né? Qual é a melhor vitamina? Vai depender da necessidade da pessoa. Então, se a pessoa está com níveis adequados das vitaminas, não tem por que fazer essa reposição, tá? Então, isso aí é avaliado caso a caso. Um abraço para Maria Helena Rocha Silveira, para Maria Fernanda de Oliveira Correia, para Vera Lúcia Jancoscales e também para Terezinha Maria de Oliveira Santos. Um abraço também para Maria de Fátima Macedo, de Cornélio Procópio, Paraná, para Marli Alves, para a Vanderleia, que está todo dia aqui com a gente também, minha amiga Vanderleia. Um abraço para Neuza Ribeiro, de Niterói, para o meu mundo, para também o meu querido paizão Edmilson Migovski. Um beijo, pai. Te amo, hein? Temos que fazer a live. Um abraço para Rosane Pasquale, para Cleia Pereira de São Gonçalo, para a Joaquina Ferreira, que está animada aqui na sexta-feira. Um abraço para Tereza Cristina Azevedo Ferraz, do Grajaú, Rio de Janeiro. Um abraço também para a Gabriele Maia e também para a Luciane Santos Silva, de Salvador, na Bahia. Um abraço para MJ Cardoso, para Maria Rosa, para N. Séries Soares, para a Carla Lima Camilo e para a Maria Rosa. Pessoal, é isso, hein? Fim da nossa live. Essa live aqui sobre vitamina C acabou, porém, a sua trajetória, o seu caminho, a sua jornada em busca da sua melhor versão, em busca de mais qualidade de vida, em busca de mais saúde, de mais energia, de mais disposição, essa jornada ainda não acabou. Por esse motivo, eu separei 2 vídeos fundamentais para você que deseja ter mais saúde e mais qualidade de vida. Esse vídeo aqui, sobre sinais e sintomas de deficiência de vitamina B12, e este vídeo daqui, sobre frutas que ajudam a sua circulação. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, um grande beijo para você e para sua família, e amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau!